nesse território, nesse pedaço de mundo sem cerca. Ninguém é dono da terra. Ninguém acumula propriedade. E eu fui entendendo isso dia após dia, observando as crianças brincarem livres na floresta, vendo as famílias compartilharem os alimentos e os ensinamentos, vendo o respeito pelos mais velhos que contavam suas histórias de geração a geração. Era nascente de água para tudo que é lado. O sol e a lua regendo os que aqui viviam. Como aqui, filho, há mais um mar de gente, dizia a anciã descascando mandioca. São mais de 300 línguas faladas pelo povo da floresta. Assim era o nosso país. Eu observava atento como suas mãos tocavam a Samaú. Primeiro seus pés se aproximaram das raízes, imponentes raízes. Raízes que cresceram por toda a terra, como se fosse um encontro festivo até suas vizinhas, as árvores. Parado ele observa. Com o olhar ele toca o verde que marca o tempo naquele tronco. Enxerga o tempo. Passeia por ele como uma criança que atravessa o mundo em segundos. Enxerga o tempo como uma criança que vai de uma montanha a outra em apenas um salto. Cabeça inclinada para a copa da Samaú, faz com que seus braços se abram. Um homem e uma árvore, coração a coração. O vento faz seus galhos acenarem. E as folhas verde amareladas começam a cair sem pressa, até tocá-los. O silêncio do vento faz parecer ela, grandiosa, respirar lentamente. Como se soubesse que em breve poderá confiar seus frutos à terra. Ele, ainda recebendo as folhas no rosto, sorri com os olhos. E sabe que logo os seus frutos farão dançar um povo inteiro. Um povo e seus espíritos em festa de agradecimento. Continuei observando atento aquele encontro. Suspendi a respiração para que nenhum som o fizesse lembrar da minha presença. Nisso ele abre os braços, põe a mão no rosto, olha para mim e diz: respira, filho. Se não botar o ar para dentro, tu vai desmaiar. Isso abriu os olhos. Um golpe de ar entrou em meus pulmões. As árvores nos dão tudo. Alimento, limpam o nosso vento. Os voadores levam suas sementes por aí. A floresta é isso. Planta, bicho, flor, fruto.
semente e gente. Gente da floresta. Gente da floresta nasce, vive e morre na floresta. Gente da floresta cuida da floresta. E eu olhei mais uma vez para ele. E de repente, ele e a floresta pareciam ser uma coisa só. Eles querem pegar a tua palavra e a tua imagem e transformar em dinheiro. Se você deixar, eles vão levar para longe e vão voltar para pegar a tua floresta. A tempestade havia passado, mas deixado muitos estragos na embarcação. Depois de vários dias em alto mar, uma tripulação faminta e apavorada, o responsável pela embarcação se esforçava para passar confiança a todos. Okay? Come! Pega uma caixa de maçãs. Terminou as maçãs? Então vai buscar água. Terminou a água? Pessoal, a gente está quase chegando. Não tem como desistir agora. Vocês terminem de consertar essas velas o mais rápido possível. Vocês decoram as portas. Rapaz, olhando para o horizonte. Terra! 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 E veio de repente uma voz fraca e trêmula tentou dizer algo. Algumas palavras saíram e foram ouvidas pelos que estavam próximos. Na dúvida, todos foram até a proa da embarcação para conferir se o que ouviram não foram as palavras de um homem faminto e apavorado. Estava lá, um imenso do litoral, terra à vista! E soltaram tiros em comemoração, e mais tiros das outras caravelas, e tiros em comemoração ao descobrimento.
Essa terra nunca foi descoberta. Ela sempre foi povoada. E esse foi o primeiro encontro do povo da floresta com o homem branco. O povo da floresta com o homem da arma de fogo. O povo da floresta com o homem da Bíblia. Me digam, quem é o dono desta terra? Os olhares de incompreensão entre os nativos foi constante. Afinal, aqui eram diversos idiomas, e ele falava português. Só que a questão não era só o idioma, e sim a compreensão sobre o que era ser o dono da terra. Porque aqui ninguém era o dono da terra, vivia da terra. Então me digam, quem é o herdeiro desta terra? Os olhares de incompreensão seguiram. Porque se não há proprietário, não há herança. E se não há herança, não há herdeiro. Mas os homens brancos deixavam sair pelos olhos a vontade de conquistar aquele território. Então, tentaram uma última cartada. Me digam, qual o preço dessa terra? Qual o preço dessa floresta? Só que esse território nunca esteve a ver. O lugar dos homens da floresta é um território que vive em harmonia com a natureza, com os que vivem nele. Só que isso era muito difícil para aqueles homens entenderem. Essa terra tem bons ares, mas o melhor fruto que podemos tirar dela é salvar essa gente. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não os useis a liberdade como desculpa para franquear a carne. Sede servos uns dos outros perante o amor. Se não quiserem ouvir a palavra de Deus, aprisionem. Mesmo que eu fale a língua dos anjos e a língua dos homens, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Se não quiserem trabalhar, escravizem. Mas mesmo que eu fale a língua dos anjos e a língua dos homens, e que eu entregue tudo que possuo aos pobres, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Se encontrarem algo pelo caminho, acumulem. Mas o amor é assim, o amor é bondoso. Não se vangloria, não se orgulha, não inveja. Pinte-os de branco. Não maltrata, não coloca seus interesses em primeiro lugar, não se ira facilmente. Seja sério, seja tranquilo. Lhes deem uma alma. Mas, caros irmãos, eu vos digo, tudo sofre, tudo crê, tudo demora. Palavras do Senhor. Glória a vós, Senhor. Um povo milenar, povo Krená, povo Caigani, povo Charrua, povo Yanomami e todos os outros povos do continente. Crianças, adultos e velhos, caçados por um povo que os via sem alma. Aprisionados porque não eram considerados gente. A preocupação constante dos portugueses foi a de ter total domínio do território. Pensaram imediatamente em usar os nativos por trabalho. Mas a violência
do colonizador, dizimou ainda em 1600 quase todos os povos por eles chamados de índios. Tem que trabalhar. Trabalhar para acumular. Porque o trabalho compensa. Eu trabalho para salvar o rio que vocês mataram. Tem que trabalhar. Você trabalha e eu penso. Eu acho que a gente tem visões diferentes de mundo. Eu trabalho pensando na minha família, na minha terra. Eu trabalho pensando na minha comunidade. Essa é a minha família. Eu trabalho pensando no futuro. Que esperança, que herança que eu vou deixar. A gente nasce, vive e morre, sem levar nada. Trabalha! Por isso que não tem nada. Tem que se esforçar mais. Trabalha! Defendemos a terra, a floresta e as suas montanhas. Queremos que ela continue com saúde e inteira. A exploração dos povos nativos e o seu assassinato correu solta num cavalo sem sela. Eu não estou falando do passado, eu estou falando de hoje. Nos dias de hoje ainda queimam a casa de muita gente. Casa feita de palha. Casa de gente que sempre se alimentou da floresta, sempre tirou seu sustento da floresta, que sempre viveu numa terra que não dá lucro, mas dá o sustento para gerações e gerações de gente, de planta e de bicho, que mantém a floresta viva. Aí eu pergunto, por que isso incomoda tanto ao ponto de matarem quem defende o seu território? Por quê? Ele sempre viveu com medo dessa acontecer com ele. Ele dizia assim, se eu não lutar por essas pessoas, quem é que vai lutar? Aqui tem uma cara da mala, né? Por exemplo, se organizam dessa forma, vai derrubar o vídeo. Esse processo vai estar dizendo. Nós não queremos essa violência. Nós queremos apenas demarcação de terra para que nós possamos sobreviver com a nossa família, sobreviver com a nossa cultura, sobreviver com a natureza. Assim como os pássaros que migram nas estações para melhores condições, há pessoas que se reúnem em bando para debater as diversidades da vida. O Galdino era um passarinho desse bando, que saiu para procurar gente para conversar. Ele só queria água, ele só queria pão. Procurava trabalho, mas ninguém me dava mão. Ele também queria respeito, queria educação. Queria de volta as suas terras que lhe tiraram da mão. Mas depois de tanto caminhar, viu que a água ia faltar e resolveu se avivar. Em frente a uma casa grande, uma bela de uma mansão, cercada a 3 metros de altura. No pátio, umas espécies de planta importada. Viu que a grama não estava parada e pensou que aquilo lhe daria sua água. Senhora, posso cortar a grama em troca de água?
Ai, moço, eu não tenho tempo. Mas senhora, é só um pouquinho de água, não vai lhe fazer falta. Moço, eu não tenho nada. Vai embora. A senhora tinha um bom coração. O que ela não tinha era tempo para um copo d'água. Afinal, ela estava atrasada para ir para o spa com a cunhada. Ela precisava comprar as passagens para a Europa, trocar os reais por dólar, passear com o pet. Ela não tinha tempo para um copo d'água. Hoje a justiça deu reintegração de posse das antigas terras indígenas invadidas por indígenas. Elas foram devolvidas aos seus verdadeiros donos, os fazendeiros. Galdino seguiu pela estrada rumo à sua pousada, onde a noite já estava paga. Mas por ser de madrugada, a entrada lhe foi negada. Moço, a porta está trancada. Pode ir embora, aqui não entra. Mas, moço, a noite já está paga. Me perdi e me achei. E agora estou aqui na entrada. Chegou na hora errada. Pode ir embora, senão eu chamo a polícia e ela vem aqui e te enche de porrada. Nos chamam de selvagens, mas são os verdadeiros animais. Não tem pousada? Vou ficar no banco da praça. Com as estrelas e essa noite enluarada. Depois de passar o dia inteiro gritando para o meu povo ter a paz desejada. Enquanto Galdino sonhava com a sua família, com um retorno que aconteceria no outro dia, três jovens entediados da classe média alta de Brasília o banharam com álcool, e atearam fogo no seu corpo. Hoje pela manhã, 3 jovens compareceram à delegacia com seus advogados. Eles atearam fogo no índio Galdino, da etnia Pataxó. Disseram que não tiveram intenção de matar. Acharam que era um simples mendigo. Vivemos sem respeito e com uma violência que não tem fim. Até quando?